Boa noite. Uma semana depois da onda de manifestações que se alastrou pelo Brasil, a grande mídia, que a princípio criminalizou os movimentos, aparentemente mudou de posição. Rádio, televisão e jornais passaram a classificar os protestos como algo lícito dentro de uma democracia, mas, mesmo assim, continuaram quase todos repercutindo apenas os conflitos entre polícia e manifestantes e suas consequências. Posturas como estas trouxeram novamente à tona o debate sobre a relação entre a mídia e os movimentos sociais, além de outros questionamentos. Os veículos da imprensa realmente criminalizam os movimentos populares? Existe imprensa imparcial? Quais os interesses por trás das aparentes mudanças editoriais de alguns veículos? Mídia e movimentos sociais é o tema do Opinião Pernambuco de hoje, que para o debate convidou o jornalista e consultor Rafael Marroquim. Também está conosco a professora do Departamento de Sociologia da UFPE, Maria Eduarda da Mota Rocha. E a gente lembra que você pode participar do programa enviando perguntas e comentários para o e-mail opiniãotvu@gmail.com ou para o Twitter, @opiniãope. Olá, boa noite, sejam bem-vindos. Bom, hoje a gente fala dos protestos que assolam o país, mas essa polêmica relação entre a mídia e os movimentos sociais é bem antiga e histórica. Eu queria começar o programa pedindo uma análise de cada um de vocês sobre como se deu essa relação ao longo da história, e vamos focar no Brasil em particular, e também se vocês quiserem falar de Pernambuco, uma análise histórica dessa relação entre mídia e movimentos sociais. Acho que Rafael pode começar fazendo isso. Bem, essa é uma relação sempre muito tensa. A partir do momento em que a gente tem um conjunto de movimentos, de atores coletivos que se reúnem definindo pautas prioritárias, com uma identidade própria, elegendo adversários, e diante de uma relação muito forte com um conjunto de necessidades, de direitos que são violados ou até de novos direitos, o que a gente acaba assistindo nesse trânsito entre a visibilidade desses movimentos, né? Essa necessidade de visibilidade para outras audiências e para outros públicos. Diante dessa intervenção midiática, é sempre uma demonstração de quase estrangeiros à pauta jornalística, né? Sobretudo no período de redemocratização no Brasil, o que a gente vem assistindo é uma afronta cada vez mais forte, uma margem que acaba sendo cada vez mais estreita entre aquilo que pode ser considerado crime e aquilo que pode ser considerado uma manifestação. Isso vem ocorrendo ao longo dos anos, sobretudo diante de três fatores primordiais. O primeiro, uma ideia de ilegalidade dessas manifestações, a necessidade de torná-las ilegítimas diante de um direito próprio do liberalismo, do direito de ir e vir, de uma cantilena que se repete o tempo inteiro como se o próprio direito de manifestação não fosse legítimo. Ao mesmo tempo, você trabalha sempre com a ideia das consequências desses movimentos, presa àquilo que o protesto trouxe de desordem ou de descontinuidade naquilo que é colocado no cotidiano, sempre pautado pela desordem pública que esse protesto ele vai abarcar, e pela formação de um pseudo-consenso ou de um consenso forjado, que é muito comum nesse tipo de cobertura, quando você tem a escolha de personagens ou de muitas vezes as fontes dos movimentos sociais falando sozinhas, ou em determinados momentos apenas o poder público ou os proprietários de determinados imóveis ocupados, etc., falando também de maneira quase isolada. Então, essa ausência de debate ela é muito forte e vem se estendendo aí ao longo dos anos. Eu quero voltar depois, Rafael, a vários pontos desse que você já começou a apontar aqui nessa conversa inicial, mas agora eu queria ouvir a opinião da professora Maria Eduarda quanto a essa relação histórica da mídia com os movimentos sociais. Bom, historicamente a mídia foi forçada a um alinhamento, né, com os poderes constituídos a partir do golpe de 64. A partir do golpe de 64, as empresas que não eram de confiança do regime militar foram expulsas do jogo, né? De maneira que foram sobrevivendo já aquelas empresas que de alguma maneira têm um compromisso com a manutenção desse status quo.
a gente não pode esquecer que essas empresas são empresas privadas, com interesses privados constituídos e que, portanto, se sustentam com publicidade de outros anunciantes, que são empresas privadas. Então, existe uma espécie de alinhamento natural entre as empresas de comunicação e os interesses das grandes empresas e do grande capital no Brasil. A gente tem só que lembrar a importância da existência de exceções como essa, que é uma TV pública, onde a gente pode estar discutindo esse tipo de coisa. Quer dizer, uma nota sobre esse caráter propriamente capitalista, privado e parcial, que marca os interesses das empresas de comunicação, a gente não vai ouvir em outro lugar, somente na TV pública. Né? Por isso que é tão importante que a gente lute, antes de mais nada, pela democratização da própria mídia. Eu acho que esses movimentos, essa pauta apareceu, poderia ter aparecido mais. Né? É importante, antes de mais nada, que a própria mídia também seja democratizada. Rafael, a gente vê que essa forte mobilização social que tomou conta do Brasil, aí, iniciada por esses novos protestos, meio que redirecionou a posição da mídia, como eu falei na abertura do programa, nos seus editoriais, na sua postura, nas palavras usadas na cobertura desses movimentos. Você acredita que esse reposicionamento aconteceu de verdade ou isso é mais uma estratégia de apropriação desse discurso para que esses protestos sejam, como outras coisas já foram, apropriados pela mídia, pelo grande capital, como a professora falou? Como é que você vê essa questão desse reposicionamento? Essa mudança, ela sempre vai existir diante de uma opinião pública ativa, que faz com que os próprios jornais, em determinados momentos, possam revisitar seus posicionamentos para não se abolir enquanto poder. Então, essa reminiscência de diálogo com o público, ela faz parte dessa tônica dos veículos de comunicação como um todo, nesse debate, nessa relação com a opinião pública, que muitas vezes eles se dizem porta-voz. É interessante notar como os editoriais, por exemplo, no protesto especificamente de São Paulo, chamavam a atenção para a necessidade de uma intervenção da polícia e praticamente trabalharam aí com aquelas informações divulgadas tanto na época pelo prefeito agora de São Paulo como pelo governador, reforçando o discurso dessas fontes oficiais de que aqueles protestos eram ligados tinha uma característica de vandalismo, de baderna, que sequer algum estudante estaria ali participando daquela manifestação. Em seguida, quando a gente teve quando houve uma atuação mais forte por parte da polícia, esses mesmos editoriais sofreram uma alteração muito forte, uma mudança de posicionamento. Claro que existe também uma tentativa de condução, não é à toa que a gente tem assistido durante a última semana, até em alguns momentos a novela foi retirada do ar para que os protestos pudessem ser transmitidos ao vivo. Isso é bastante sintomático. Eu acredito que existe a necessidade de condução, existe sim, até para legitimar essa necessidade da mídia como um porta-voz da opinião pública, mas que muitas vezes acaba se tornando uma opinião publicada, diferente um pouco do que tem acontecido com esse protesto especificamente, mas ao longo de outros protestos que já existiram, que vem ocorrendo no espaço público, isso é muito comum, sobretudo com a eleição de determinados personagens que mais parecem a procura de um autor, né? Como lembra a peça de Luiz de Pirandello. É impressionante como essas mensagens escolhidas de pessoas que estão passando pelo protesto ou não conseguem chegar em determinado lugar, elas fazem parte da construção da notícia, assumindo uma postura clara, nítida de enquadramento. Muitas vezes você tem uma pessoa que diz, eu tentei chegar, tinha um médico hoje, mas não consegui chegar por conta dessa manifestação. Veja o meu sofrimento, a minha sandália acabou se esfacelando no caminho. Em alguns momentos você não consegue vislumbrar sequer o depoimento de uma pessoa que concorde com aquele determinado posicionamento. Essa construção de fontes não oficiais, ela também é muito forte e ajuda bastante num posicionamento que se tem em relação
a forma como a notícia veicula aquele determinado protesto ou aquela ação daquele movimento no espaço público. Professora, como é que a senhora vê esse reposicionamento que a gente percebeu claramente na Globo, na Folha? Como é que a senhora analisa isso? Eu concordo inteiramente com o Rafael, né? Na verdade, é uma tentativa, no caso específico da Globo, é uma tentativa de tirar o alvo da testa, né? Porque já havia naquela altura um crescimento grande das próprias mobilizações, quer dizer, depois da repressão policial mais forte em São Paulo, a mobilização cresceu muito, né? Exponencialmente, as pessoas foram às ruas para demonstrar que não concordavam com a violência policial, para demonstrar que, antes de mais nada, concordavam com o direito de expressão, que era uma questão de democratizar a rua, de democratizar o espaço público, de democratizar as relações políticas no Brasil, que isso era muito mais importante até do que a pauta, transbordou para muito além da pauta do passe livre, né? E naquele momento, as emissoras tiveram que se posicionar em favor dessa grande maioria. E a tentativa aí, eu acho que é de construir uma espécie de cordão de isolamento sanitário entre as vanguardas, vamos dizer assim, as lideranças mais combativas e mais, também, é preciso que se diga, mais ousadas do ponto de vista das formas de manifestação, que são taxadas de vândalas, enfim, de bandidos e tudo mais, e uma maioria que seria essa maioria pacífica, que seria a maioria que pinta o rosto com as cores do Brasil, que canta o hino nacional, que, portanto, estaria mais fácil, mais próxima de ser assimilada ao discurso nacionalista que dá a liga, que faz com que, de certa forma, no caso específico da Globo, ela se veja como que possível de ser aproximada daquilo que está acontecendo. Ela também, como empresa a serviço do Brasil, supostamente, pretensamente, né, se coloca do lado dessa maioria. Desde que essa maioria permaneça como pacata, desde que essa maioria não vá a Berrini, em São Paulo, apedrejar o estúdio, não é? Desde que essa maioria não intimide os seus repórteres. É uma forma também de construir, de pactuar, digamos assim, esses interesses em comum. Então, essa polarização, porque o que a gente vê é realmente uma polarização. Existem os manifestantes pacatos, como a senhora falou, e que se devem ser ouvidos, e existem os manifestantes mais ousados, que eles chamam de baderneiros, vândalos, que são dignos de repressão. Essa polarização teria justamente como foco o controle desse movimento, para que não saia da asa ali, do controle da mídia? Eu acho que, na verdade, é uma espécie de vacina simbólica. Então, se você meio que já rotula de bandidos aqueles que supostamente podem se voltar contra você, no caso específico das emissoras de TV, né? Porque não é só uma questão de assinalar os atos que existiram, os atos mais violentos que existiram e que precisavam ser noticiados, né? É também uma questão de separar como tipos puros aquele manifestante que é o pacato cidadão e aquele manifestante que, por ser menos conformado, pode vir a tomar a própria emissora como objeto da sua reclamação, da sua reivindicação. Rafael, nesse sentido, a gente percebe que várias emissoras foram alvo dessas reclamações e as pessoas foram à rua dizer abaixo fulano, abaixo cicrano, não somos mais bobo. Enfim, você acredita que há realmente uma espécie de abrir de olhos da população em relação ao poderio hegemônico da imprensa? Como é que você vê essa questão? O pessoal estava enganado e agora acordou? Que movimento é esse das pessoas se voltarem contra o poderio e o oligopólio dessas empresas de comunicação? É uma insatisfação que dura muitos anos, né? Ele é quase uma mordaça de silêncio. É impressionante como você assiste a forma como esses jornais, como os jornais de modo geral, grande mídia, vem cobrindo as manifestações dos movimentos sociais, excluindo, evitando qualquer possibilidade de um debate mais aprofundado em torno de questões como a própria mídia. Durante uma pesquisa realizada, que nós realizamos na Universidade Federal, durante 6 meses, em nenhum momento a mídia citou ela própria ou citou qualquer movimento social ligado ao direito humano, à comunicação. Essa tentativa de exclusão do debate quando do tratamento da própria mídia, ele tem sido constante. De acordo com a própria ABEG, né, que é a Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, 41 jornalistas sofreram violações durante esse período.
31 delas em função da truculência da polícia. E é importante mencionar que muitas vezes são os mesmos profissionais que atuam nas editorias de cotidiano, aquelas que mostram a exposição invariável de presos pela polícia, que mostram aquele conjunto de balas formando o nome da corporação, que significa dizer que também existe essa necessidade, essa tentativa de exclusão de qualquer mensagem repassada pelos jornais daquilo que é colocado, o que é deixado em pauta pelas autoridades policiais. Então, sem dúvida, existe hoje um clamor muito forte por parte da sociedade civil desorganizada, interconectada, né? Para tentar, de certa forma, escolher novos canais, eleger novos canais e até, de certa forma, pressionar os canais já existentes para que determinadas informações que antes não eram trazidas à baila voltem ao discurso público, ao idioma público como um todo. Professora, a senhora vê esse movimento que antes era claro dentro da academia, isso já é um tema de estudo muito antigo dentro da academia, a senhora vê esse movimento do abrir de olhos da população como uma coisa nova? Como é que a senhora enxerga isso? Na verdade, isso vem desde pelo menos o final da década de 70, né? Tem um momento muito forte na redemocratização, na Constituição, na Constituinte de 87, e depois isso é encampado pelo próprio sistema partidário, né? Você tinha na Constituinte os partidos, especialmente o PT, os partidos mais à esquerda naquele momento, né? Do espectro político no Brasil, encampando essa bandeira da democratização, sobretudo da radiodifusão, e especialmente da TV, né? Como um veículo que concentra uma audiência muito grande no país, de uma forma até atípica em relação a outros países do mesmo nível de desenvolvimento. Isso já é um clamor que já estava no sistema partidário. Eu acho que, em relação a essas mobilizações que estão acontecendo agora, está todo mundo muito perdido. Está todo mundo muito perdido, inclusive do ponto de vista acadêmico, as nossas categorias estão sendo desafiadas, né? A gente já sabe que a política está virando uma coisa mais performática, a gente já sabe da resistência, da recusa do sistema de representação político, partido, sindicato, né? Até os movimentos sociais, né? Como instrumentos que não têm muita legitimidade para muitas pessoas, para um número crescente de pessoas, né? Que têm ido à rua e que tem, por exemplo, recusado a participação de partidos políticos, etc. Mas a questão é o estopim disso e a maneira como isso se configurou num curtíssimo espaço de tempo no Brasil, isso ainda vai merecer estudo por um bom tempo. Agora, o mais interessante é que não é só a academia que, de certa forma, ainda está demorando, no meu entendimento, para dar respostas a isso. Eu acho que a própria imprensa ficou muito perdida. E o posicionamento da Globo é muito sintomático disso. A Globo, num primeiro momento, criminalizou, depois celebrou como gesto de cidadania. Em alguns momentos a gente via aparecer a palavra vândalo, e em outros momentos a gente não via aparecer. Quer dizer, há alterações aí que mostra que, na verdade, está todo mundo um pouco... Eles devem estar se sentindo também no limiar, né? Como sendo confrontados por esses movimentos. Eu vou pedir um minutinho a vocês para a gente fazer um intervalo. A gente lembra que você pode participar do programa enviando perguntas e comentários para o e-mail opiniãotvu@gmail.com ou para o Twitter @opiniãope, e a gente volta já já, é só 2 minutos, são só 2 minutos. O Opinião Pernambuco está de volta, hoje discutindo a relação entre a mídia e os movimentos sociais. Participam do debate o jornalista e consultor Rafael Marroquim e a professora do Departamento de Sociologia da UFPE, Maria Eduarda da Mota Rocha. Bom, a professora no final do último bloco falou que, de certa forma, há um desafio que a imprensa também está se sentindo perdida nessa cobertura, na abordagem desses movimentos. E aí eu queria saber a opinião de vocês com relação ao papel das redes sociais nesse contexto todo. Realmente, a inclusão das redes sociais, a mobilização através das redes sociais, está se configurando como um novo desafio para a cobertura da imprensa? Como é que vocês avaliam essa relação? Isso aí, na verdade, já desde os episódios da campanha política de 2006,
que as redes sociais tiveram um poder importante de pautar a inclusão de temas que teriam passado batido, né? Naquele momento já se verificou isso, como, por exemplo, o acidente da Gol, né, e a mala de dinheiro naquele momento, o espaço que foi dado ao Jornal Nacional, até um acidente de avião, que todo jornalista sabe que tem, né, uma prioridade de cobertura, teve um espaço mínimo e houve uma mobilização na rede social a ponto de forçar uma resposta. Foi a primeira vez que eu vi, pelo menos que eu me lembre, explicitamente uma resposta direcionada a uma mobilização que tinha começado nas redes sociais. Na verdade, esse é um fenômeno global, né? Que, na verdade, está por trás, inclusive, do que ficou conhecido como a Primavera Árabe e mais recentemente, aqui no Brasil. Só que é importante a gente ter muito cuidado, porque, às vezes, na dificuldade de se manter por um tempo ainda em dúvida, alimentando a dúvida para encontrar uma resposta mais fundamentada, as novas tecnologias podem aparecer como uma explicação muito rápida para isso. Elas têm um papel, sem dúvida nenhuma, porque elas permitem, como a gente sabe, uma comunicação par a par, não é? De indivíduo a indivíduo, mais horizontalizada, embora ela também tenha seus mecanismos de concentração e de visibilidade hierárquica para alguns sites em detrimento de outros, né? Mas ela permite essa conexão que permite, por exemplo, que as pessoas combinem de estar no mesmo lugar a uma mesma hora. Mas, sem dúvida nenhuma, a tecnologia, na verdade, o que dá conteúdo a essa relação tecnológica é uma insatisfação com o próprio sistema de representação política, que, se não houvesse, essas tecnologias podiam continuar aí, que não produziriam o mesmo efeito. Nesse sentido, Rafael, você acredita que a cobertura de outros movimentos que são historicamente perseguidos, a gente pode dizer assim, como o Movimento Sem Terra e outros movimentos sociais, vem mudando depois do advento dessas novas tecnologias, ou você acredita que ainda não? A gente tem que dissociar bem o que é meio e o que é mensagem, um pouco do que Eduarda estava falando agora há pouco. Durante os protestos dessa primeira etapa do Egito na Primavera Árabe, já que a gente está vivenciando uma segunda agora, o rótulo criado nos países ocidentais de revolução do Facebook, ele foi muito forte. Estudando os dados do próprio país, você tinha 70% da população vivendo na zona rural e um país com 30% de analfabetismo. O que você acaba escondendo com esse tipo de rótulo, que no Brasil tem tentado se impor também como uma revolução, como um manifesto criado a partir unicamente das redes sociais, que existem, como no caso egípcio, você tinha uma esfera pública crescente nas mesquitas, uma classe média cada vez maior, que passou a discutir nas feiras públicas, enfim, isso tudo que favorecendo esse tipo de manifestação nas redes. No Brasil você tem dois condicionantes aí, que eu acho que fazem um pouco a diferença nesse debate, que é primeiro entender que você não está dentro de um regime de exceção necessariamente, como foi o caso da Primavera Árabe, e vive num processo de pleno emprego, diferente do Occupy nos Estados Unidos ou dos indignados na Espanha. Esse, na verdade, é o grande desafio para os movimentos sociais, que muitas vezes não têm uma estrutura de comunicação tão forte quanto determinados atores do campo político-econômico, que conseguem pautar com mais frequência os jornais, que conseguem ter uma capacidade de interlocução diferenciada. Essa atuação ela ainda é restrita, na minha percepção, em relação às redes sociais, mas que elas têm contribuído muito, sobretudo para esse acompanhamento e para o agendamento dessas manifestações. Então, isso tem feito a diferença, embora ainda tenha um longo caminho pela frente, sobretudo em relação à atuação dos movimentos sociais. Professora, com a Constituição de 88, a gente sabe que a comunicação no Brasil, teoricamente, ganhou novos rumos, né? Foi proibida a concentração de propriedade, o oligopólio. A gente sabe que isso nunca foi regulamentado, mas está lá na Constituição. De lá para cá, a senhora vê alguma mudança com relação a cobertura dada pela imprensa às minorias, aos movimentos sociais? Essa Constituição, esse momento novo do Brasil na redemocratização, trouxe realmente algum benefício para essas minorias na imprensa? É curioso, a sua pergunta é muito interessante, porque se por um lado há um silenciamento, para mim, muito evidente dos movimentos sociais,
há uma desqualificação dos movimentos sociais, quando não uma criminalização dos movimentos sociais. Mas, por outro lado, a gente está vivendo uma época que é muito influenciada pela ideia de diversidade, né? Isso é um conceito que a Unesco disseminou mais fortemente a partir da década de 70 e que chega no Brasil e que, de alguma maneira, está muito presente nas políticas culturais a partir do governo Lula e que é assimilado também pelas emissoras de TV, com a presença de casais gays nas novelas, com a presença de mais negros nas telenovelas e negros retratados não somente como serviçais, mas como atores socialmente relevantes daquele contexto que é retratado, né? Então, você tem portadores de deficiência, você tem uma série de chaves identitárias aí que começam a aparecer com mais força no discurso, sobretudo, televisivo, mas descolado do que seria a sua representação política. É como se a gente tem uma cultura política, o André Singer tratou disso quando analisou o lulismo, o fenômeno do lulismo. A gente tem uma cultura política que é muito desconfiada do conflito. Como a gente é uma sociedade que tem uma herança escravocrata muito forte e com a escravidão o que se tinha é que a violência é um recurso para resolver conflito, nós todos sabemos, nós como os bons brasileiros que vivemos nessa sociedade, sabemos que um conflito pode descambar para a violência e que aqui demora menos do que em outros lugares, para que a violência seja literalmente sacada como um recurso para resolver uma questão. Então, é como se, em função disso, de sermos uma sociedade muito violenta, a gente abominasse o conflito, né? E isso é uma coisa muito forte. Então, essa diversidade ela é convocada, mas numa chave que seja a da passividade. Um exemplo para mim muito, muito claro, eu fiz uma análise, até publiquei um artigo sobre isso, é o programa Esquenta, de Regina Casé, que é um programa que traz uma novidade incrível para a sociedade brasileira, porque é um programa marcadamente feito por pessoas da periferia, com temas da periferia, com gostos musicais que são da periferia e não são só o samba, embora o samba também tenha uma presença muito grande, mas é sempre assim. Há uma menção ao lugar periférico, subalterno, a diferença de poder e de riqueza que marca essa sociedade, mas essa menção é feita somente para ser superada, dizendo, não, mas a gente está indo no caminho certo, essas pessoas estão sendo incorporadas, agora você tem um programa de TV como esse. Então, o conflito continua sendo fora de questão. O conflito continua sendo, no Brasil, uma via desacreditada, porque é muito perigosa. E essa cultura política que abomina o conflito faz com que essa diversidade seja assimilada, mas não numa chave da representação política dos movimentos que estão ligados a cada uma dessas identidades, dos portadores de deficiência, dos negros, dos gays e assim sucessivamente. Rafael, o que me vem à cabeça quando a gente pensa nessa questão por falar em conflito, o grande conflito do jornalismo é definir se o jornalismo representa a realidade ou se é representado por ela, se constrói a realidade ou se é construído por ela. Nesse sentido de criminalizar os movimentos populares, de, como você disse, apresentar como pilar os direitos liberais, o direito de ir e vir, o direito do cidadão na classe média de chegar ao seu trabalho, de desempenhar, de ir ao seu médico, enfim. Você acredita que isso é uma construção midiática que chega às pessoas ou é um caminho inverso, que é uma coisa que está enraizada em nossa cultura, é nossa e a mídia apenas representa e espelha na sociedade? Eu acredito que, por exemplo, em alguns protestos que fica muito claro, agora eu estou me reportando a manifestação contra o aumento no preço das passagens de ônibus em 2005, em que pude participar à época como estudante. Tudo aquilo que acontecia no movimento, a adesão das pessoas nas ruas, ela não saía no jornal. Era impressionante como a gente tinha uma desvinculação daquilo que estava acontecendo com o enquadramento dado no fim daquela reportagem. Isso tem sido algo bastante corriqueiro na forma como essa construção social da realidade é trazida pelos jornalistas. No caso especificamente dos movimentos sociais, a gente convive, sobretudo, com uma renúncia ao acontecimento. Sequer os fatos tratados pelos movimentos sociais dentro de uma pauta que não seja essa da desordem ou da necessidade do conflito, ela vai romper a barreira de se tornar um critério notícia
para os jornais. Só se ela interferir na vida do cidadão de bem, que está querendo ir para o trabalho, que está querendo, não é verdade? Existe uma outra renúncia, que é uma renúncia ao debate. Nessa pesquisa em 3 jornais pernambucanos, que é o Diário de Pernambuco, a Folha de Pernambuco e o Jornal do Comércio, a média era de 45% a 50% das matérias, 52% das matérias, sem sequer ouvir mais de um lado. E por fim, uma renúncia que eu acho que é também bem perigosa, que é a não associação da causa à questão dos direitos humanos. Em alguns casos, a própria associação a essa causa, ou a motivação do movimento social aí às ruas, ela é discriminada pelos jornais. O trânsito, ele acaba, a interferência no cotidiano da cidade, ela acaba roubando a pauta e mostrando uma imagem raivosa desses movimentos. Você deixa de discutir o que, na verdade, o protesto seria a ponta da pauta. A pauta estaria mais embaixo. Quais são as necessidades que levaram essas pessoas aí às ruas? Que esse talvez seja o cerne da questão nesse tipo de cobertura, e não necessariamente o protesto ou essa ação no espaço público. Professora, é possível a gente identificar uma origem para essa questão? A senhora falou na questão do golpe militar e que as empresas que não tinham relação, não tinham simpatia, vamos dizer assim, com o poder, foram automaticamente colocadas de lado. Mas é possível a gente identificar um nascimento dessa criminalização desses movimentos sociais? Quando é que isso começa a ocorrer no Brasil? O Brasil é um país pobre e que essas causas deveriam ser tomadas como importantes, né? Como é que isso foi desenvolvido no país? Eu acho que um marco importante disso é a redemocratização. Porque com a redemocratização você tem a abertura do espaço público. Espaço público que havia permanecido praticamente 20 anos fechado, porque no final da década de 70 já começam, né? Os movimentos pela redemocratização, pela anistia, etc. Mas na década de 80, esses atores políticos começam a ganhar força, né? E ganhar mais visibilidade. Então você tem uma mudança na dinâmica do poder. Agora ficou mais necessário, com o espaço público aberto, esses grandes interesses precisam de alguma maneira dialogar com a opinião pública. Não basta mais só fazer lobby com os militares em Brasília. Eles precisam ganhar, de certa forma, a anuência dessa opinião pública não organizada, a opinião pública, que é a maioria da opinião pública, né? Precisa, de alguma maneira, reconhecer que esses interesses são legítimos. E aí começa a se trabalhar sistematicamente, identificando as grandes empresas aos interesses da sociedade, como se elas fossem as legítimas representantes dos interesses da sociedade, que geram emprego, etc., etc., e os movimentos sociais, aqueles que podem trazer o risco de ruptura da ordem social. E é muito, muito flagrante isso em relação, sobretudo, aos movimentos sociais de esquerda na década de 80, que vão culminar com a eleição de Fernando Collor em 1989. Tem um trabalho ali de propaganda sistemática, de identificação, como o Rafael disse, dessas figuras como figuras raivosas. Se a gente for pensar, inclusive, no próprio tratamento midiático que foi dado à própria figura de Lula, né? A forma como ele aparecia como esse sindicalista raivoso, etc. E a própria repaginada que ele fez antes da eleição, em 2002, com a criação do Lulinha Paz e Amor. Então você tem um momento muito importante na redemocratização, de uma tentativa de estigmatização desses novos atores sociais que estão reivindicando o direito à cidade, que estão reivindicando o direito à cidadania. Nesse sentido, Rafael, você acha que a gente identificar a mídia, como alguns autores da comunicação identificam como um grande aparelho privado de hegemonia, que trabalha para garantir a liderança dos dominantes e o consenso dos dominados, é uma teoria da conspiração muito grande, ou você concorda com esses autores? Não, concordo. Se você passa a observar, por exemplo, como se dá a cobertura do campo político, que é um dos motivadores como a abertura dessa necessidade de um canal diferente de intervenção da sociedade civil, ou dos protestos que são feitos em relação à atuação à imprensa, os movimentos sociais não estão nos cadernos de política. Teoricamente, eles são os grandes responsáveis por tematizar essas questões no espaço público. Mas a aparição deles nos jornais pernambucanos não passa da casa dos 3%. Eles estão sim no caderno que trata do cotidiano, que trata dos assuntos de polícia. Dificilmente você tem, pensando agora o outro lado, na cobertura política,
uma ideia que seja tratar políticas virtuais que podem se tornar políticas efetivas. Na verdade, o que você tem é uma discussão, muitas vezes ligadas a temas de interesses sórdidos, de disputas por poder, de saber, quase um jornalismo de recado entre governo e oposição, entre quem tem mais poder, esquecendo qualquer possibilidade do debate, esquecendo qualquer... É como se a cobertura política efetuada por jornais esquecesse que existe a sociedade civil, esquecesse que existem pessoas além das redações que contribuem nessa tematização de temas. A gente está vivenciando agora uma discussão em torno da reforma política e sequer a plataforma rediscutida, já sistematizada pelos movimentos sociais, foi apresentada em nenhum momento. Quer dizer, esses atores eles são colocados de fato à margem da cobertura midiática, o que tem contribuído para uma distância cada vez maior, que eu tenho chamado de fosso político da notícia, entre representantes e representados. A mídia não contribui para o seu papel, que seria aquele que os norte-americanos chamavam de watchdog, né? Do cão de guarda da democracia. É simplesmente um papel inverso, que se aproxima muito dessa negação do conflito e dessa negação de novas incursões nessa pauta midiática que podem ser representadas na democracia, que podem contribuir para o debate público como um todo. Pedir mais um minutinho a vocês, eu prometo que eu lhe dou a palavra quando a gente voltar. A gente vai para mais um intervalo e a gente lembra ainda que você pode participar enviando perguntas e comentários para o e-mail opiniãotvu@gmail.com ou pelo Twitter @opiniãope. A gente volta já já. Estamos de volta com a Opinião Pernambuco, que hoje discute o tema mídia e movimentos sociais. Bom, no outro bloco a professora queria completar o comentário do Rafael, por favor, professora. Não, eu achei muito interessante aquilo que o Rafael colocou em relação a esse fosso político, né? Na verdade, as pessoas não estão se sentindo representadas pelos partidos, pelos sindicatos, pelos governos, né? E é o susto maior que esses políticos têm agora. Mas essas pessoas que estão indo às ruas também não estão se sentindo representadas pelas grandes empresas de comunicação. E nesse sentido, elas também podem ser objeto dessa contestação. Por isso que elas estão também, por isso que houve em grande parte esse realinhamento, né? Essa redescoberta do valor da opinião pública e essa aderência ao caráter democrático das manifestações. Agora, o que me parece interessante é que, não digo a partir desses movimentos de agora, mas a partir de bem pouco tempo, a opinião pública começa a estar desvinculada da opinião que a grande mídia quer formar. Você acredita nisso também, Rafael? Assim, a eleição de Lula em 2006 talvez tenha sido o estopim disso. Enquanto a Globo e outras grandes empresas tentava construir um tipo de consenso, outro surgiu aí das redes sociais, das ruas e conseguiu se sobrepor a esse consenso que historicamente essas grandes empresas conseguiram formar. Você vê essa dissociação neste momento agora desta opinião que seria realmente pública? Ele está mais patente, né? Alguns anos atrás o Latin Barometer da revista britânica The Economist, né, indicava que a crença na democracia no Brasil crescia razoavelmente, ao passo que outras instituições, como as instituições midiáticas, isso a partir de outras pesquisas, acabavam tendo essa relação de desconfiança, ela crescia, né? Esse descompasso entre aquilo que é veiculado nos jornais e essa sensação que é tida no espaço público como um todo, ela vem ocorrendo. Vale lembrar, quando a gente vivenciou os protestos, já ia as grandes manifestações pelas diretas, algumas redes de televisão colocavam apenas que ali tinha um grande engarrafamento pelo aniversário da cidade. Esse debate ele vem sendo construído a partir de discursos de ausências, né? Ela tem sempre sido muito forte. Mas isso não quer dizer que, mesmo diante do silêncio dessa opinião pública, não significa dizer que a opinião pública não existe ou que ela morreu. Essa comunicação sem sujeito, quando ela surge, ela, de certa forma, toma as ruas e cria, na verdade, ela chega a contribuir para uma formação de vontade muito forte, ela começa a guiar
e não necessariamente ela não está interessada em tomar o poder, mas em exercer influência sobre o exercício do poder político. Isso é fundamental, porque a partir daí você já começa a ter essas respostas institucionais, mesmo dentro de uma agenda de governabilidade, com essa necessidade que é de a gente precisa entrar na agenda positiva no Congresso, a presidente precisa do apoio da população e jogar um pouco essa bomba do que foi tudo que veio na rua nas mãos do Congresso. O Congresso, por sua vez, lança a mão de outras estratégias políticas. Essa formação de vontade, ela tem sido determinante para que esse acesso externo da opinião pública ele chegue a essa outra, chega ao poder administrativo como um todo e saia das galerias lá para as tribunas de fato. O Rafael citou a questão das diretas já, e assim, eu me lembro que naquele tempo era muito mais difícil a gente desvendar a manipulação feita pelas grandes emissoras, pelos grandes jornais, porque os meios de tecnologia não eram tão acessíveis. Hoje em dia, se uma grande televisão cobre um fato agora, daqui a pouco nas redes sociais está disseminado que não foi bem assim, uma foto de como realmente aconteceu, um depoimento do que realmente ocorreu. Então, nesse sentido, a senhora percebe que esse alinhamento da grande mídia com essa voz que vem das ruas, ele começou agora e não deve parar mais, é um clamor que vem e que não deve parar por conta das tecnologias. A senhora vê que a grande mídia está sendo obrigada a se reposicionar nesse sentido? Bom, eu espero, essa seria a leitura mais otimista, né, possível aqui. Eu não acho que há um alinhamento natural da mídia ao clamor das ruas, porque, por exemplo, especialmente no caso das emissoras de TV, elas nunca vão se posicionar a favor da democratização da própria radiodifusão no Brasil. Então, na verdade, existe aí também uma seleção de que tipo de pauta e de que tipo de reivindicação ela legitima. Um certo limite para esse alinhamento, né? Exatamente. Enquanto estiver atacando até os interesses de outras frações da classe dominante, ela pode até corroborar essa reivindicação. Mas contra si mesma ela não vai atuar, não é? Então existe esse limite está posto, eu acho que ele é estrutural, ele não tem como ser diferente. Há uma seleção não só das pautas, mas há uma seleção de quais os atores são legítimos. E nesse sentido, a separação daqueles mais combativos, daqueles mais reivindicativos, daqueles que podem de certa forma tocar o nó da questão, né, daqueles que estão indo nas ruas e cantando o hino nacional e que, enfim, uma tentativa de tradução das manifestações em um puro ato de civismo, quando, na verdade, é uma mobilização pela mudança do país, né? Existem vários recursos, assim, discursivos e simbólicos para tentar construir os interesses dessa massa, ainda mais porque é muita gente, cada um querendo uma coisa diferente, e os interesses da empresa, e colocar a empresa de comunicação como legítima representante desses interesses. Mas isso não é uma afinidade natural e orgânica. Eu tenho aqui algumas perguntas, alguns comentários. Rosano Freire, ele diz: é importante lembrar que a grande mídia foi forçada a noticiar os protestos pela ação de outro tipo de mídia, as redes sociais. Justamente o que a gente acabou de falar, né? Que esse alinhamento existe, mas não é tão natural assim, nem tão verdadeiro, né? Pode apostar. Uma pessoa que não se identifica diz: o papel das mídias sociais é fundamental não só na mobilização para as lutas sociais contemporâneas, mas, sobretudo, através dela que enxerga o que se darão à nova militância política, extrapartidos, sindicatos e movimentos sociais. Acho que é mais um pouquinho do que a senhora falou, as pessoas não estão se sentindo mais representadas, né? Embora eu ache isso muito problemático, porque como é que você vai passar dessa grande multidão que vai às ruas? Tinha enfermeiro pedindo redução de carga horária, tinha gente contra Feliciano, tinha gente pelo Ocupe Estelita, e tinha outros interesses que eu não vou nem nomear aqui para não reforçar, muito mais direitistas, todos eles no mesmo caldeirão. Como é que você vai, a partir daí, formar uma vontade coletiva e fazer essa vontade coletiva repercutir no plano da política pública? Ou política pública não é uma questão, ou a gente vai ter a ilusão de que é possível fazer política de costas para o Estado, ignorando os poderes constituídos. Então, em algum momento, em algum nível, essa vontade coletiva precisa se articular para surtir mais efeitos no sistema
institucional. Então, a senhora acredita que a falta aparente de líderes nesses movimentos em particular prejudica a cobertura da mídia? A mídia precisaria desses porta-vozes? É sempre mais interessante, porque é um elemento de filtragem, né? Mas, por outro lado, facilita aquele outro trabalho, porque dá mais margem para que ela possa eleger quem são os porta-vozes, né? E porta-vozes, o quanto mais, vamos dizer assim, o quanto mais inofensivos, mais chances têm de serem ouvidos na grande mídia. Né? O Wesley Roberto, ele pergunta: queria saber como a mídia hoje pode mudar o olhar do povo, de certo modo, para que o povo reflita as manifestações como sinais positivos ou negativos. Eu acho que ele quer saber de que forma a mídia pode influenciar a opinião pública, né? Assim, na prática, como é que isso acontece, Rafael? Primeiro, com a promoção do debate, que hoje não é feito. Se a gente tem pelo menos a incursão desses movimentos, ou desse dissenso, desse conflito, dessas posições que contribuam de fato para o exercício da democracia no país e aprofunde a discussão em torno de políticas públicas, ouvindo outras vozes que hoje estão à margem desse debate, você já tem um grande passo para contribuir efetivamente para essa discussão. Hoje a gente continua não vendo isso, não vendo isso ocorrer mesmo diante dos protestos, com mais frequência. Claro que a partir daí você começa a buscar determinados assuntos em relação a, por exemplo, a questão do transporte público. Você já vai atrás das políticas públicas das cidades no país para essa questão especificamente. Os jornais começam a pautar outros temas. A velocidade com que a gente está vivenciando as decisões do Congresso hoje não permitem nenhum aprofundamento maior nesse momento. E como o Eduardo falou anteriormente, os especialistas ficaram confusos, sem saber direito o que é que estava acontecendo naquele momento, a academia também, então os analistas como um todo. Eu acredito que ainda é um momento difícil, até para o jornalista que está interpretando esses fatos, para trazer aí uma visão mais clara desses acontecimentos. Mas se ele promove esse debate, se ele escuta essas partes, se ele não tenta inventar líderes ou inventar, saiba quem são e o que querem as pessoas que integram esses movimentos, que aí elegem um ou dois, e a mídia já tem eleito aí seus porta-vozes quando do movimento Passe Livre, tentado criar os seus líderes, porque a resposta ela é muito mais fácil. Você tem uma cobertura completamente diferente, você não tem mais o carro de som lá na frente, você não tem um momento que você tem montado um palco em que as lideranças vão falar e que a partir dali você tem uma reação da opinião. É tudo muito, muito difuso. Mas eu acho que com o tempo e promovendo esse debate, a tendência é que a gente tenha uma inversão um pouco nesse processo, uma visão muito otimista. Matheus, ele pergunta: a grande mídia que apoia e é fortalecida pelos partidos de direita não estaria tentando utilizar os protestos para manchar a imagem do atual governo? E aí eu pergunto, pego uma carona na pergunta do Matheus, essa insistência da mídia em apresentar os políticos sempre como corruptos, caros, não seria um meio de despolitizar a sociedade? Como é que a senhora vê isso? De certa forma, deslegitimar o próprio sistema de representação política, que no caso do Brasil tem razões para ser deslegitimado, né? Ninguém está dizendo que a gente tem políticos que de fato mereçam ser salvos desse tipo de crítica, embora a gente não possa desqualificar o sistema como um todo, porque em seu lugar o que é que a gente coloca? Então, se a gente tirar partidos, se a gente tirar deputado, senador, presidente eleito, o que é que vai ser? Não dá para gerir um país desse tamanho segundo uma lógica puramente comunitária. Você precisa de algum sistema de representação. Então, é muito complicado isso, né? No fundo, são dois atores que também são políticos, porque essas empresas também são atores políticos importantes, em disputa por legitimidade. Em alguns momentos, eles vão aparecer alinhados, né? Pelo bem do Brasil. Em outros momentos, eles vão aparecer em disputa. Se, de repente, é o sistema político que está sob alvo, a imprensa vai assumir a postura de que nós estamos do lado dos cidadãos contra essa sujeira que está aí. Agora, é muito importante a gente começar a pensar dessas mobilizações, o que é que a gente vai tirar do ponto de vista da construção de uma vontade coletiva
que incida sobre políticas públicas específicas, porque a gente precisa de políticas públicas muito específicas, muito claras, nas áreas que são objeto de contestação, na educação, na saúde, no transporte coletivo, né? E a mídia não tem contribuído para isso. Você veja, ontem teve uma matéria sobre a greve, que em vez de, antes de mais nada, começar dando o índice, que era ridículo, o índice apareceu muito pouco na matéria, o índice que foi dado de aumento para os motoristas, que tem que enfrentar esse trânsito caótico na cidade, recebendo um salário de pouco mais de R$1.000, né? Em vez disso, foram entrevistar uma senhora no terminal, que estava subindo no ônibus lotado, aquelas cenas de abatedouro, que a gente vê mesmo nos terminais de Recife. Parece uma boiada sendo tocada, né? Que, diga-se de passagem, não é culpa dos motoristas, não é culpa dos motoristas. Pois é, justamente esse é o ponto que eu ia chegar. Quando foi perguntar para a mulher como é que estava a situação, a repórter queria saber como é que estava a situação diante da greve. Mas a resposta da cidadã foi precisa. Ela disse, olha, isso aqui todo dia é esse inferno. Todo dia, a expressão que ela usou é essa porcaria. Todo dia é essa porcaria. Ou seja, o problema não era a greve. A greve, sem dúvida nenhuma, agrava o problema do transporte coletivo, claro, suspende uma parte importante da frota, mas, sem dúvida nenhuma, há uma possibilidade de construção de uma aliança de interesses entre os usuários e os motoristas e cobradores, e essa possibilidade não é explorada na construção da notícia, pelo contrário. Essa aliança é muito clara, era o tempo todo ela perguntando ao sindicalista como é que o sindicato ia manter a greve se a justiça já tinha declarado a ilegalidade da greve. O tempo todo, ela estava nessa postura, uma postura que era muito enviesada no meu ponto de vista. Rafael, a gente está chegando já ao final do programa e, para finalizar, eu queria que a gente falasse um pouquinho sobre o seguinte. Eu acho que, para quem não estuda, como a gente que está dentro da universidade estudando o tema comunicação em particular, nós somos jornalistas e estudamos isso, é a nossa profissão, é difícil entender a relação entre mídia democrática e a consolidação da democracia, a garantia dos direitos dentro de um país. Eu acho que para quem não estuda esse assunto, é muito complicado entender essa relação. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. O que significa para um país ter uma mídia realmente democrática, ter uma mídia que inclua todos os atores, ter uma mídia plural, que represente realmente a população? De que forma isso é visto na questão da democracia, na questão da garantia dos direitos? Em primeiro lugar, vai fomentar bastante a participação. A partir do momento que você tem uma democratização da comunicação, que você abre espaço para novas vozes, que você abre espaço para a incursão dessas políticas que hoje são deixadas à margem, como a gente estava tratando anteriormente, você, a partir daí, começa, de fato, a promover um exercício novo, um exercício que é de deliberação em torno dos assuntos. Você não tem essa distância tão grande entre aquilo que é o representante e o que é o representado, que esse fosso político da notícia tanto contribui. Acho que o que é mais importante nesse exercício do jornalismo é aumentar esse papel de fiscalização com a inclusão da sociedade, que é algo que não tem acontecido. A partir daí, sim, a gente tentando explorar melhor essas que são as nossas concessões públicas, rediscutindo a legislação no campo da comunicação, como propõe o FNDC recentemente, né, colhendo assinaturas por todo o país. A partir desse momento, eu acredito que a gente vai vivenciar um novo espaço, uma nova incursão da população e fomentar, de certa forma, o exercício democrático no país. Sem a revisão desse marco regulatório que já completa aí mais de 50 anos, sem qualquer tipo de alteração, sem a mudança nesse exercício profissional, nessa desvinculação aos direitos humanos e ao debate, dificilmente essa promoção ou essa participação da sociedade ela vai ser incentivada. Gente, muito obrigada pela participação de vocês. Infelizmente, nosso tempo acabou. Eu queria agradecer a você que esteve nos assistindo até agora, queria agradecer às pessoas que mandaram perguntas, dizer que a Opinião de Pernambuco de hoje fica por aqui, desejar uma boa noite e até o próximo programa.